Neste fim de semana, milhões de brasileiros em 160 cidades fizeram manifestações e Guaxupé estava entre elas. Entre as reivindicações, o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o fim da corrupção e, em alguns cartazes, o pedido da volta da ditadura. Para entender melhor todos esses processos e analisar o cenário político atual, eu recebo em nosso estúdio o advogado e professor de Direito Constitucional do Unifeg, Natal dos Reis Carvalho Júnior. Bem-vindo, Natal. Obrigado, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos telespectadores. Bom, Natal, primeiramente, através dessa manifestação popular, é possível um processo de impeachment da presidente? O processo de impeachment, na verdade, ele é, pela nossa Constituição, uma iniciativa do Congresso Nacional. Então, só é possível o processo de impeachment se a gente fizer todo o percurso do processo, né? Primeiro tem que a Câmara dos Deputados receber uma denúncia, depois essa denúncia precisa ser aprovada por 2/3 da Câmara dos Deputados e só então o processo é aberto pelo Senado Federal, que é quem tem a capacidade para julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República, né? Lembrando que no Brasil a gente vive um sistema presidencialista, o que quer dizer que o presidente não é submisso ou não é dominado pelo Congresso. Ele só pode ser afastado em caso de crime de responsabilidade. É por isso que os juristas têm chegado a uma conclusão de que no caso da presidente Dilma Rousseff ainda não seria o caso de impeachment, porque na verdade ainda não existe um crime de responsabilidade pela qual ela seja formalmente acusada. Certo, como aconteceu na década de 90 com o ex-presidente Fernando Collor, né? Note que lá no caso do ex-presidente Collor, ele só foi envolvido diretamente quando o irmão dele, o Pedro Collor, o levou para dentro do processo que corria, né? Portanto, enquanto não existia envolvimento pessoal do presidente, isso era impossível. Então, no caso do Collor, a gente tinha uma combinação do envolvimento pessoal do presidente, denunciado pelo próprio irmão, e além do mais, a gente tinha um presidente de um partido muito frágil, né? O Collor, na época, era do PRN, um partido que tinha pouca expressão no Congresso, né? Porque o impeachment também vai depender desse quórum muito qualificado no Congresso, o que dificulta aí a aprovação de qualquer medida de impeachment. Então, sem essa relação da Dilma com essa responsabilidade, é impossível ela responder um processo de impeachment. Perceba que, na verdade, como eu tenho um julgamento pelo Congresso, embora o julgamento tecnicamente seja jurídico e não político, acaba que sempre existe uma influência política, né? Mas por exigir um quórum tão qualificado, isso num primeiro momento, quando a gente olha o cenário de uma maneira geral, parece que nesse primeiro momento é inviável, né? Tem que ainda acompanhar como é que ficam aí o decorrer, as investigações que o Congresso e que o Judiciário está promovendo. Bom, a gente também tem uma dúvida com relação a essa questão do impeachment. Quem assume em caso de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Quem assume, Natal? Assume a pessoa que é constitucionalmente preparada para substituir o presidente da República, que é o vice-presidente da República, né? Então, em caso que se comprove o envolvimento pessoal da presidente da República, quem está legitimado e eleito pela população para assumir o lugar da presidente é o vice-presidente Michel Temer. Tá certo. Bom, o segundo ponto abordado nas manifestações foi a questão da corrupção. Como é que isso pode ser combatido, Natal? A gente percebe que no Brasil a gente tem um histórico endêmico de corrupção, né? A carta de Pero Vaz de Caminha para o rei, no final já terminava pedindo emprego para a família dele, né? Então a gente percebe que esse é um processo que não é novo e que deve ser combatido com uma reforma política séria, né? Com uma reforma política que de fato mude o mecanismo como as coisas funcionam hoje, mas também com uma educação na sociedade mesmo, né? Porque a classe política ela não sai do céu no meio de uma aeronave, né? Ela é tirada do meio do povo. Portanto, quando você vê pessoas que protestam contra a corrupção e andam por acostamento numa estrada, né? A juventude que protesta contra a corrupção e cola em prova
né, ou que aceita dar suborno para qualquer tipo de autoridade. É retrato de uma população que, na verdade, tem que se preparar, tem que reestruturar suas condições de educação para a gente poder, de fato, começar a colher uma classe política cada vez melhor. Bom, e você como especialista no direito constitucional, você acredita que um reflexo dessas manifestações vai ser realmente essa reforma política que a população tanto almeja? Esse seria um foco importante para a população começar a exigir da classe política, né? Porque se você não tem uma pauta de reivindicações muito claras, eu tenho manifestações vazias, né? Porque, primeiro, a gente precisa ter dessas manifestações um interlocutor que possa dialogar, que possa negociar, com uma pauta de reivindicações. Me parece que o principal agora é que a gente tenha uma reforma política que consiga mudar a realidade das coisas. Porque enquanto a gente não consegue ter aí uma discussão a respeito do financiamento de campanhas, a maneira como os candidatos são eleitos, né, o que é possível e o que não é possível, dificulta de fato uma mudança mais significativa. A gente espera que as manifestações ganhem o tom de levar uma proposta séria de reforma política para a classe política e para o Congresso Nacional. Certo. Sobre a questão da ditadura militar, não foi o caso aqui em Guaxupé, pelo menos eu não vi placas que pedissem a volta da ditadura militar aqui na cidade, mas em muitas outras cidades onde ocorreram as manifestações, houve placas nesse sentido, pedindo a intervenção militar, a volta da ditadura militar. E alguns especialistas apontam até essa incitação à volta da ditadura militar como um crime. O que está previsto na Constituição em relação a isso? Desde 88, com a nossa atual Constituição, é totalmente descartado, totalmente inviável qualquer tipo de ingestão, qualquer tipo de governo provisório militar, né? Portanto, o nosso Estado democrático não admite mais isso. A maior simbologia disso é que o presidente eleito pela população, quando toma posse, passa em revista as tropas, quer dizer, quem manda no país é quem é eleito pelo povo e não mais o governo militar. Isso tem uma simbologia muito forte. Portanto, não existe no nosso Estado constitucional qualquer possibilidade de intervenção militar. Portanto, exigir intervenção militar é claramente pregar um ato contrário à Constituição do país, né? Alguns especialistas vão chegar a dizer sim que isso vai se constituir incitação a crime, portanto deve ser punido. Em uma democracia a gente tende a tolerar um pouco mais as manifestações populares, mas é preciso ficar atento, porque uma coisa é o direito de se manifestar e outra é discurso de ódio, é discurso de incitação ao crime. Então é um ponto que deve se estar sempre atento aí às autoridades constituídas. Tá certo, Natal, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, sempre às ordens.